Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 5 de junho. Você nos acompanha no portal do Canal do Boi, o portal SBA1.com. Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você tem notícia, tem informação, tem bons negócios, oportunidades. Tem o Canal do Boi, tem o Agrocanal também. Acompanha pelas parabólicas em todo o país. Acompanha o sinal do Canal do Boi pela Claro TV, o Brasil inteiro acompanhando pela Claro TV. Assim como a Neo TV coloca aqui o Canal do Boi em todo o Brasil e Paraguai também. E a partir deste momento está linkado no Agricultura BR a TV Imaculada Conceição, levando o nosso programa para todo o estado do Mato Grosso do Sul em sinal aberto. Obrigado pela audiência de todos. E olha, começa o programa falando sobre boi. Olha, e aquilo que nós falávamos já há um bom tempo, boi vai subir, todos os aspectos dão indícios que o boi sobe e vai se confirmando. Quais são esses aspectos para quem não lembra? Primeiro, aquelas informações que nós trazíamos a respeito da forte dificuldade que se teria para ter gado confinado no segundo semestre de 2020. Não vai ter em quantidade suficiente para equilibrar a oferta. Não vai ter, não. Isso já era apontado por todo mundo que a quantidade de animais iria reduzir. Eu falava com alguns titulares de confinamento e até de frigoríficos, e eles vêm contando aquela história de que a demanda interna está baixa e por isso talvez não suba, aquela história toda, mas a verdade é que não tem jeito. Até porque essa situação de demanda interna, por mais incrível que pareça, tem um certo equilíbrio. Apesar de boa parte, a situação é séria mesmo, boa parte da população perdeu o poder de compra. Entretanto, a situação de venda, a situação de inserção de produtos continua num preços aceitáveis dentro do país, no mercado atacadista e também varejista do Brasil. E aí tem as exportações. O que nós vamos mostrar agora é algo que nós vamos mostrando há algumas semanas. Por exemplo, o GPB, o Grupo Pecuária Brasil, já vinha mostrando aqui no Canal do Boi, e eu vim trazendo essas informações, o Jorge Zaidan também, a Renata Ferreira falou bastante disso, a respeito do que vem acontecendo com os valores para o boi exportado. Tem ali uma situação muito favorável em relação ao que se paga a mais por esses animais. Quando o boi é China, isso chegou até, olha o valor que eu vou falar, até R$20. A média que nós estamos observando está em R$7 por arroba. A bonificação está em R$7 por arroba. Mas o boi comum, o boi padrão, a média, para se ter uma ideia, ele subiu R$5 entre quarta e quinta-feira. R$5 de alta entre quarta e quinta-feira. Arroba do boi em São Paulo, no mercado físico, em qualquer praça. Eu vou mostrar Araçatuba agora, mas em qualquer praça ficou em R$200. Descontando lá a tributação do Senar, o Fundo Rural, aquela coisa toda, cai para 197, mas bateu R$200 no valor à vista. É o que eu vou mostrar agora. Observe a alta entre quarta e quinta-feira. Aqui tem uma movimentação de 30 dias. Olha só, 4 de maio, R$192. Dia 15 deste mês, 190, do mês passado, evidentemente, 192. No dia 25, 190. Fechou o mês passado a 191 e acabou essa história de boi com preço baixo. Junho entra com valores mais altos, R$192 arroba nessa última quarta-feira. Na quinta, aqui são preços da Scott Consultoria para Araçatuba, R$197 o valor da arroba do boi gordo. Mas chegou nós temos aí a R$200, na prática, R$200, descontando ali Fundo Rural, tributo do Senar, aquela coisa toda, cai ali para R$197. Mas há valores muito mais altos do que esse. Entenda que esse aqui é o valor médio ali, nivelou ali na situação, pega os valores mais baixos, mistura, chega numa média comum. Agora, o que acontece neste momento na cadeia produtiva? Há uma clara redução nos dias de escala para abate da indústria. É evidente, aquela gordura que eles conseguiram acumular e utilizaram isso como ferramenta de pressão para segurar preço da arroba no mês passado, não existe mais. E essa circunstância fica cada vez mais precária para a indústria, porque não há
como ter animais para abate a partir deste momento, numa condição de ter escalas bem fechadas, ainda mais prolongando por mais dias. Isso não é viável com a oferta que tem no país. Aquelas informações que nós trazíamos há meses de que o custo vinha alto, não só por conta de milho, né, que todo mundo fala muito de milho, não só por causa do milho, que continua com valor muito firme, por conta de soja, que tem valor alto, mas animais de reposição com valor lá em cima, né, o preço do animal de reposição está com valor muito alto. Ele viria trazer impacto no segundo semestre, já começou em junho, e aqui o Canal do Boi acompanha diariamente, você acompanha as informações no Agricultura BR e em toda a nossa programação. E o assunto é soja agora aqui no Agricultura BR e eu começo falando sobre o cenário internacional. Olha, nós tivemos um problema que ainda está ali, os resquícios deles no sul do país, em relação à falta de chuvas, um problema climático, trouxe estresse hídrico para as áreas de cultivo e o mesmo aconteceu na Argentina. As situações que acabaram ocorrendo por conta desse problema atingem várias áreas que influenciam o agronegócio. A própria produção, a produtividade no sul do país, para você ter uma ideia, sul do Brasil, caiu de soja de 55 sacas para 30 sacas na média. Na Argentina, a situação não é diferente, tanto que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, agora finalzinho de colheita, falta muito pouco para acabar a colheita na Argentina, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires aponta para uma produção da campanha do país vizinho abaixo de 50 milhões de toneladas. E olha que os argentinos não conseguem nem embarcar nada por conta da falta de condição nos principais portos, principalmente Rosário, porque não tem água. Então está faltando, a situação está realmente grave lá na Argentina. Vamos dar uma olhada então nos números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foi divulgado como acontece tradicionalmente na tarde de quinta-feira. Você tem aqui a colheita da soja da Argentina nessa safra 2019-2020. Lá o calendário é diferente da maior parte do Brasil, ele se parece muito mais com o calendário do Rio Grande do Sul, é evidente. Colhido já tem 49 milhões e 300 mil toneladas. A média dos últimos 5 anos é de 52 milhões e 300 mil toneladas. Falta muito pouco para acabar a colheita na Argentina. Falta só 40 mil hectares, de acordo com o relatório. A previsão é colher 49 milhões e meio de toneladas, então é abaixo de 50 milhões mesmo. E já está com 98% da sua área de trabalho já colhida. Portanto, ali faltam só 2%, 40 mil hectares. A Argentina com produção de 49 milhões e meio de toneladas de soja, aqui para nós não é nada mal. Falamos de soja agora e principalmente dessa história, está na tela. Conflito comercial entre China e Estados Unidos. Essa primeira semana de junho foi marcada por uma série de irreverências das duas partes, com China dando uma informação às empresas estatais de não comprar soja dos Estados Unidos, os Estados Unidos informarem venda para a China, ali tem empresas estatais da China que compraram mesmo, e aqueles levantamentos diários dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura norte-americano, que fala lá, vendas a destinos não declarados, para nós a leitura ali é China mesmo, e ali aconteceu de montão, aliás, hoje aconteceu também. Sobre este assunto, Andréa Cordeiro, ela que é consultora de commodities agrícolas, gravou para nós comentando essas situações entre China e Estados Unidos na semana. Olá, boa tarde, tudo bom? Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando diretamente de Curitiba, essa capital fria. E é isso mesmo, o mercado da soja anda bastante nervoso, um pouco confuso até, porque são muitas variáveis, muitas informações, todas elas sendo processadas
ao mesmo tempo. Fala-se muito, sim, nos últimos dias, nas últimas semanas, em especial nos últimos dias, sobre essa grande escalada de tensão entre Estados Unidos e China. Fica todo mundo muito tenso, as agências de informação fazem notas, né, fazem matérias falando sobre o tema, e não existe de fato nada oficializado. A pergunta que mais está sendo feita hoje é se China e Estados Unidos rompem ou não rompem o acordo da fase 1 celebrado lá no comecinho de janeiro, que obriga a China a comprar grandes quantidades de alimentos dos Estados Unidos. E até agora, sendo imparcial, a gente tem que observar que a China não fez essas grandes compras, ela fez compras picadas e não abandonou as ofertas de origem do Brasil. Todas essas indefinições, elas acabam atrapalhando, essa tensão toda influencia no mercado brasileiro, à medida justamente que Brasil e Argentina são uma opção de origem, são concorrentes dos Estados Unidos. Mas a Argentina não vende. Inclusive, hoje fala-se muito sobre a possibilidade de novos aumentos nas retenções. E o Brasil já tem um percentual muito forte, muito elevado de comercialização. Sobre a Argentina, inclusive, aqui um parênteses, para a possibilidade de prejuízos aí nos próximos plantios, porque ontem o país acabou determinando algumas mudanças cambiais e isso tudo acaba impactando diretamente nas importações de fertilizantes. Então, no plantio do trigo agora mais impactante, lá na frente a gente pode ver acontecer isso com milho e com soja. Bom, mas voltando à soja, a agenda do agro hoje mostrou o USDA confirmando compras da China na semana passada. Na divulgação da safra velha, que foram confirmadas algo como quase 500 mil toneladas, e é a venda mais baixa das últimas semanas, das últimas 6 semanas, mesmo assim apareceu lá a China com 201 mil toneladas. Ressalva que para essa mesma safra velha, a China cancelou uma compra que tinha feito de 66 mil toneladas. Já na safra nova, a China arrematou outras 260 mil toneladas e tem mais um volume que foi confirmado como destino desconhecido. Aqui eu acho que eu já falei aqui antes, o mercado todo sabe que quando sai uma confirmação para destino desconhecido, a gente atribui como sendo China. Seria uma modalidade da China disfarçada no mercado. Na próxima semana, o USDA deve atualizar os números de projeção de exportação. Muito provavelmente a agenda mais importante da semana que vem, o relatório de supply and demand do quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos. Bom, aqui a gente vai seguir de olho com o que acontece no acordo. E no caso de uma escalada que leve ao acordo voltar a estaca zero, eu torço para que o Brasil tenha condições, reúna as condições necessárias para poder importar soja para continuar competitivo. Só gostaria de fazer uma última observação, que nesse momento tem muita soja chegando na China, soja que foi embarcada finalzinho de abril. O tempo médio de percurso de um navio que sai de portos brasileiros para os portos chineses é de mais ou menos 40 a 42 dias. Então, nesse momento, China recebe muita soja e vai receber ao longo do mês de junho todo aquele volume que foi embarcado durante maio também. Bom, eu acho que é isso. Estou sempre à disposição, desejo a todos uma excelente tarde. Falamos agora, a Andréia gravou para nós, falou sobre essas reuniões que tem semana que vem, relatório de vendas e exportações, é o documento mais importante da agricultura mundial. E agora eu vou trazer algumas confirmações que para nós, e a Andréia também entende dessa maneira, que são vendas de soja dos Estados Unidos para a China. Nós vamos ver agora um volume aí de quase 600 mil toneladas de soja vendidas em 2 informações diferentes que foram reportadas hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano
americano por parte de exportadores privados. Você acompanha comigo agora, então, os números já divididos, são duas vendas distintas, o reporte foi feito no dia de hoje, com entrega na campanha atual, 256 mil toneladas. Já com entrega na campanha 2021, 332 mil toneladas. É aquela história do destino não declarado que a Andréa citou, que eu falo de vez em quando. Aparentemente, isso daí é venda para a China. E já que falamos de Estados Unidos e de China, quem vinha em alta de novo era a soja em Chicago. O mercado lá a semana inteira ficou animado, teve motivo para isso e nesse momento agora vai invertendo um pouco porque estava em alta. Até 20 minutos antes do Agricultura BR entrar no ar, soja em Chicago vinha em alta, agora vem com ligeira queda, ainda mais próxima à estabilidade, mas começa a apontar para a queda soja em Chicago. Julho vem a $8,66 o bushel, agosto 8,67 mais 6, setembro $8,69 mais 6 e a posição de novembro a $8,76 mais 4 por bushel. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar comercial. Aliás, ontem o Walter Puga está pronto para entrar aqui. Ontem o Puga comentava a respeito dessa questão do momento do dólar começar a vir já para uma circunstância de que ele começa a operar em queda no mundo, aquela alta, o pico do dólar começou a cair, muita gente questionava isso nas mídias sociais do Agricultura BR, Puga já está nos ouvindo, e o que o Puga falava ontem vai se cumprindo no dia de hoje de novo. Veja só que a queda é forte, 3,28% de queda para o dólar, já bem abaixo da marca de R$ 5,00, R$ 4,95 mais 7. Já vou adiantando que semana que vem o professor Marcos Faba Neves participa, fala a respeito do dólar, fala do dólar mais baixo frente a esses produtos de exportação, como soja, como café, entre outros, vai comentar esse cenário, porque as coisas começaram a mudar. O Puga já antecipava isso ontem e o dólar agora, Puga, já opera abaixo de R$ 5,00 mesmo, né? Como é que vem o movimento do mercado financeiro, porque esse mercado financeiro impacta diretamente aí nos negócios das commodities agrícolas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre é até uma surpresa, porque, de certo modo, não se esperava rapidamente o real ter uma valorização mais acentuada, né? O fato é que o dólar, agora há pouco, já era negociado abaixo de 5, nesse momento já cai para R$ 4,95 mais 62, queda neste momento de 3,40%, segundo algumas consultorias, né? O que está ocorrendo é que há investidores reagindo positivamente aos dados melhores do que esperado sobre emprego nos Estados Unidos. Fora isso, há no exterior uma movimentação otimista, né, com a retomada das atividades econômicas em diferentes países. De fato, se esperava que o dólar fosse manter ainda números acima de R$ 5,00 nesta sexta-feira, mas não é o que está ocorrendo, não. Já recuava por volta das 11h30 no horário de Brasília, aproximadamente 45 minutos atrás, já recuava quase 3%, já caía para 4,98, agora está 4,95, ou seja, a perspectiva é de que nós tenhamos aí uma baixa também para o dólar no mercado futuro, porque o mercado futuro, dólar negociado na B3, para o próximo mês agora, já caía quase 2,5%, já encostava em R$ 5,00. Portanto, não é uma queda só no mercado à vista, momentânea, parece que vai pegar uma tendência de baixa agora e deve ser negociado abaixo de 5 mesmo. Até porque os fundamentos para a taxa de câmbio, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, melhoraram recentemente depois que o real fechou abril com um nível muito alto de desvalorização, comparável aos piores momentos de 2015 e entre os mais intensos, né, desvalorização do dinheiro brasileiro desde 1980. O estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, na verdade, os modelos de análise do mercado de câmbio mostram que está em patamar agora compatível com uma situação relativamente mais favorável para o balanço de pagamentos. E a saída de capital do Brasil tende a se estabilizar. Teve uma calmaria nos últimos dias. Isso muda toda a interpretação dos operadores do mercado de câmbio e isso traz aí uma perspectiva agora nova. A recuperação do real iria ocorrer, mas não tão acentuada assim. É uma surpresa. Aliás, os economistas comentam, entre eles, fazendo brincadeiras, que
É muito difícil trabalhar com câmbio e acertar o que vai ocorrer, porque a movimentação no mercado de câmbio ela é rápida e surpreende os analistas mais experientes do mercado. Hoje, surpresa positiva, o dólar cedeu um pouco mais frente ao real, valorização do real. Agora, o índice Bovespa, né, que reflete negociações com papéis, também disparou, hein? E vai para a sexta alta seguida, sobe agora 2,82%. Mercado acionário brasileiro já passou de 97 mil pontos, chegou a 97.350 pontos, agora opera aos 96.477 pontos, continua avançando e avança por quê? Avança principalmente porque papéis de empresas aéreas que perderam muito nos últimos meses têm tido um grande volume de negociação. Vamos ao painel das ações. Veja, as ações da Azul sobem agora quase 13%. Então a companhia aérea Azul tem alta nos papéis de quase 13%. Se bem que perdeu muito, chegou a perder 60%, 70% do seu valor nos últimos meses, mas está em forte recuperação já há alguns dias. Papéis da Gol, por exemplo, ações da Gol sobem neste momento mais de 10,25%. E de outro lado, nós temos também empresas do setor de turismo que vem com forte alta, viu, Fabiano? Alta de quase 8,5% para os papéis da CVC, que é aquela empresa que tem uma rede de agências de viagens de turismo, ou seja, há um otimismo no mercado e há uma aposta de que as viagens vão retomar, o turismo também. De outro lado, algumas ações do agronegócio cedem um pouco, Klabin agora há pouco, do setor de papel e celulose, tinha queda de quase 1,90%, Suzano tinha queda mais acentuada, de mais de 3,5%, quase 4% de baixa. Alguns papéis do agronegócio vêm em baixa. Aliás, ações do Minerva recuavam agora há pouco 1,20%, 1,30%. Então nós temos aí algumas ações do agro cedendo um pouco, mas ações de viagens, empresas aéreas com forte alta é o que leva agora o índice Bovespa à faixa de 96 mil pontos. O mercado mudou rapidamente, há um otimismo no mercado internacional, isso está contagiando também a Bolsa Brasileira. É esperar que na semana que vem esse movimento se acalme, se estabilize e lentamente haja uma acomodação, vamos dizer, melhor no mercado financeiro internacional. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, trazendo as informações de mercado. Mais uma vez, a gente vai acompanhar o dólar ainda pelo menos mais uma vez durante essa edição, mas dólar abaixo de R$ 5,00 no Brasil, R$ 4,95 é o valor agora da cotação para o dólar comercial. Vamos dar uma olhada agora como é que esse dólar comercial está agindo sobre soja no porto. É importante lembrar que o prêmio vem muito firme com soja e não chega, nesse momento ainda, a Grano está informando em vendas aqui, entrega para junho, para a soja, a R$ 104,00 a saca. Santos e Paranaguá é o que nós temos ainda hoje, então vem equilibrado frente aos valores que nós tínhamos nesta última quinta-feira. Agricultura BR de volta e agora para falar das vendas das indústrias para as concessionárias de máquinas agrícolas e rodoviárias. Houve uma ampliação de 23,3% nas vendas no mês de maio de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano passado, é o que nos mostram os dados apresentados pela Anfávia na manhã desta sexta-feira. Nós vamos dar uma olhada agora como é que ficaram esses números divididos pelos tipos de produtos que mais foram vendidos. Observe conosco aqui que maio de 2020, de acordo com a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, teve um registro total de 3.858 máquinas agrícolas e rodoviárias, alta de 23,3%. Agora observe o número de colheitadeiras de grãos, porque isso aqui é um aproveitamento total daquilo que vem acontecendo no campo, principalmente com soja. As colheitadeiras tiveram 317 unidades vendidas no mês de maio, uma alta de 117%, é uma alta realmente muito forte. 117% de alta para a venda de colheitadeiras no Brasil no mês passado. Já os tratores registraram vendas de 3.066 máquinas, 3.666 tratores que foram vendidos, uma alta de 20% quando comparado a maio de 2019. Olha, o movimento de venda, por exemplo, de máquinas de cana-de-açúcar, que em janeiro vinham registrando altas muito importantes. Janeiro desse ano, venda de colheitadeira de cana-de-açúcar, por exemplo, já era quase de 30% de alta quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Acontece que aí veio o problema
nós tivemos aí primeiro a derrocada do barril de petróleo, depois a queda no consumo no geral, tanto de petróleo quanto de etanol, e aí as vendas caíram muito. A queda para as vendas de colheitadeiras para cana-de-açúcar ultrapassa a marca de 50%, é o número negativo que você tem aí nas máquinas agrícolas. No geral, uma alta de 23,3% entre maio de 2020 e maio de 2019. Falamos agora da próxima safra de grãos, que já vai sendo estimada pela Conab em 251 milhões de toneladas, e é o que você vai acompanhar agora na reportagem. O centro-sul do país, principal região produtora do milho segunda safra, vem sofrendo com estiagem, pelo menos no mês de abril e maio, segundo a Conab. O índice de vegetação ou brotamento do grão foi prejudicado em pelo menos 2,5% na maioria das culturas. A secura, que antes se concentrava nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, se estendeu também para outros 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. O boletim de monitoramento da Conab é uma ferramenta de apoio ao produtor rural. O segunda safra engloba o milho safrinha da região centro-sul do Brasil e também o milho produzido nas regiões norte e nordeste. Este ano, segundo a Conab, o milho segunda safra está estimado numa colheita de mais de 75 milhões de toneladas. A área plantada se expandiu em 4,5%. atingindo 13,5 milhões de hectares. Essa cultura é muito importante para a balança comercial brasileira. Em 2019, o país exportou 45,4 milhões de toneladas, 97% a mais do que as 23 milhões de toneladas embarcadas em 2018. O principal cliente foi o Japão. O faturamento chegou a quase 5 bilhões de dólares. Portanto, essa redução na colheita ainda deve ser estimada pela Conab nos próximos 15 dias. Essas foram as notícias de hoje para o Canal do Boi. De Brasília, Saulo Lopes. Nesse bloco falamos de café aqui no Agricultura BR e eu já adianto, você já sabe, a Organização Internacional do Café reduziu o superávit global aí de 1.950 sacas, 1.950 sacas para 1.850.000 sacas na campanha 2019-2020. É o que nós vamos mostrar agora, o que está acontecendo em relação a esse superávit agora um pouco menor, o que foi produzido, o que é o consumo e outras informações que foram divulgadas pelo OIC. Observe aqui o que nós temos nos números agora. Aqui nós estamos falando em milhões de sacas. Então, a Organização Internacional do Café mostra que o superávit global para café cai aí 100 mil sacas para 1.850.000 sacas. A oferta de café está em 167.910.000 sacas. A oferta do café é essa na campanha 19-20. O que foi colhido? 168.860.000 sacas, enquanto que o consumo global alcança 166.060.000 sacas. A OIC fez até algumas observações em relação ao que pode voltar para o estúdio um pouco, fez até algumas observações em torno de que esse superávit poderia até subir ali para 3.400.000 sacas, mas hoje, com o mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, que ainda está meio neutro, mas Europa, a maior parte da Ásia, já saindo daquela situação de pico do Covid-19, podemos acreditar realmente que o superávit global é baixo, enquanto que o consumo de café realmente se elevou no mundo todo.
Olha, e para falar sobre o que vem acontecendo com o mercado do café, as expectativas de mercado e até esses números aí que foram divulgados pela OIC, o Eduardo Carvalhais, ele que é o titular do escritório Carvalhais, um dos mais tradicionais do país, ele conversa conosco a respeito do mercado. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. O mercado de café teve uma semana ruim, principalmente pela queda do dólar frente ao real, que é bom para a economia brasileira, mas foi ruim para o mercado de café, nosso produto de exportação. E também com a entrada da safra no Brasil e a pandemia, os números em Nova York têm caído. A Bolsa de Nova York vem caindo e isso fez com que em reais por saco, mesmo em Nova York, os preços caíssem. A Organização Internacional do Café, a OIC, divulgou uma nova estimativa da produção mundial, falando numa queda no excedente de produção de 1.850.000 sacos, um pouco abaixo do que ela tinha falado da última vez. Mas tudo isso é teórico. Você falar em 1.800.000 sacas num mercado de consumo de 160 milhões, mostra que, na verdade, existe um equilíbrio entre a produção mundial e o consumo mundial. Como nós temos sempre problemas climáticos a cada ano mais sérios e mais variados, tanto aqui no Brasil como na América Central, na Colômbia, no Vietnã, a situação está justa. E isso, se nós conseguirmos passar isso para o mundo, nós podemos fazer com que Nova York volte a subir um pouco. Nova York está abaixo de $1 a libra-peso, não reflete o atual equilíbrio entre produção e consumo, o crescimento nos custos de produção, tanto no Brasil como em outros países produtores, os problemas para se colher café com a pandemia, os cuidados são muito maiores, encareceram a colheita de café no Brasil, na América Central, na Colômbia, e também nós estamos enfrentando chuvas agora no sudeste brasileiro em plena época de colheita, o que significa menos cerejas descascadas. Tudo isso pode fazer com que o mercado se equilibre e volte a subir um pouco em Nova York. Mas a semana foi ruim para o café no Brasil e no mundo. Caiu Nova York e caiu também o dólar em relação ao real. Vamos ver como é que vai ser a próxima semana. Falamos agora a respeito dos efeitos que existem sobre Covid-19 em relação a consumo. Eles mudaram. Por exemplo, Europa e aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, o consumo passou a ser muito mais dentro das casas. Isso a gente fala de queijo, suco de laranja, qualquer outro tipo de produto estão sendo preparados dentro de casa na maior parte, quer dizer, no maior volume. Na Europa, por exemplo, eles aumentaram bastante a compra de suco de laranja aqui do Brasil. E aí nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que essas situações que foram criadas, se elas podem continuar, em termos de hábitos, podem continuar pós esse momento de pandemia que parece que começa a ficar mais aliviado no momento. Hábitos de consumo pós-Covid. Aí está uma bola de cristal para descobrir o que fica, o que volta a ser como era, mas eu acho que, com certeza, o ficar mais em casa e as empresas adotarão para parte das suas equipes o home office, porque muitas viram que funciona, traz impactos muito interessantes em produtos que em casa se come mais, compensando o consumo que era feito em restaurantes, e outros produtos em que você precisa de uma elaboração maior e o restaurante é que fazia isso por nós. Então, é uma análise bastante interessante. Acho que produtos de nutrição, de imunidade, cujo consumo é mais fácil de se fazer em casa, a laranja, o próprio café, ovos, né, tendem a se fortalecer com a pessoa permanecendo mais em casa, e outros produtos, como carnes mais nobres que são preparadas, né, em restaurantes, o próprio algodão com menor necessidade de uso de roupas, né, porque não vai ter aquela variedade toda. São produtos aí que num primeiro momento podem ter impacto negativo, mas é uma pergunta para 1 hora de resposta.
Está aí o professor Marcos Fava Neves. E olha, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós vamos trazer agora uma reportagem sobre sustentabilidade. Apesar das críticas, da quantidade de bobagem que se fala, principalmente fora do Brasil, em relação ao agronegócio e ao próprio Brasil, o país ele tem aí praticamente 70% das suas áreas elas de floresta preservadas ou mantidas. Essa é uma situação que só o Brasil tem comparada a qualquer país do mundo. Valdir Pacheco nos conta um pouco dessa história. Olá, boa tarde, Fabiano Reis, boa tarde a todos. É bem isso como você falou, Fabiano. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 15 de dezembro de 1972, na Conferência de Estocolmo, que tratou do tema ambiente. De lá para cá, o Brasil se tornou uma potência agrícola que consegue associar competência na produção de alimentos e na proteção ao meio ambiente. De acordo com os dados recentes do Ministério da Agricultura, nas últimas 4 décadas, enquanto a produção agrícola avançou 383%, a área plantada teve uma expansão apenas de 33%. Isso demonstra que os produtores rurais brasileiros estão conseguindo colher mais e melhor de forma sustentável, sem ampliar as terras cultivadas, ou seja, sem desmatar. De uma forma simplificada, a sustentabilidade pode ser definida como ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. A adoção de boas práticas agrícolas e o investimento em insumos e equipamentos de alta tecnologia permitem ampliar a produtividade dos mais diversos cultivos. O foco sempre foi aumentar a rentabilidade, investindo em um sistema produtivo integrado e mais eficiente, preservando os recursos naturais. A agricultura se modernizou tanto que atualmente os agricultores podem acompanhar o crescimento vegetativo das plantações com imagens de satélite, fotos captadas por drones, sensores de solo nas máquinas agrícolas. Toda essa conjuntura demonstra a responsabilidade ambiental do agronegócio brasileiro. Os produtores sabem que a intensificação na sustentabilidade é o único caminho para manter a viabilidade dos sistemas integrados de produção agropecuária. Voltamos aos nossos estúdios em Campo Grande. Eu prometi a coluna 4.0, não vai dar para passar hoje, mas você vai acompanhar depois no Agricultura BR da segunda-feira a coluna do Otaciano Neto. Sabe por quê? Porque agora a terra treme, que vem aí leilão e muita qualidade aqui pelo Canal do Boi, que é o seu canal de bons negócios e é onde você realiza grandes negócios. Então, na sequência, vem aí mais um grande evento, mais um grande leilão aqui com transmissão pelo Canal do Boi. Nós vamos estar por aqui acompanhando, vendo esse grande leilão e você faça seus negócios. Fico por aqui, a todos uma excelente tarde, bons negócios e até a próxima oportunidade.